Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 18 de abril de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, com Hermínio de Miranda. E nós estamos, hoje vamos começar a estudar o capítulo 12, que tem por título Fenômenos de Efeito Físico. E eu pedi a vocês para pegarem o livro dos médiuns, né? Coloquei aí para vocês o livro dos médiuns como apoio. Coloquei os itens direitinho, com as perguntas, que tem itens que têm perguntas. Coloquei tudo aí para vocês direitinho. Bem, Boa tarde. boa tarde, boa tarde. Boa tarde. O livro dos médios, pega aí e deixa aí do lado, tá? Quem viu o apoio já está marcadinho nas perguntas. Quem não, pega aí o livro dos médios. Então, vamos agora, né, antes de iniciarmos, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, como essa família que nós somos, para estudarmos, para aprendermos, para crescermos um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso lar, nossa família, nossos projetos, nosso trabalho, e que cada um busque, né, a sua autoiluminação para que assim possa progredir um pouco mais. Que a tua luz, Senhor, continue a iluminar os nossos caminhos. Graças a Deus. Eu vou começar aqui o estudo, lembrando mais uma vez que nós vamos precisar de um livro dos médios. Então, vamos começar aqui. Capítulo 12, Fenômenos de Efeito Físico, Introdução. Diz assim o Hermínio de Miranda: no roteiro originário elaborado para este livro, foi minha intenção deixar de considerar as manifestações de efeito físico, pelas suas complexidades e amplitude. A questão não poderia, a meu ver, ser tratada no contexto temático da mediunidade em geral, sem prejuízo ao seu entendimento. Mesmo porque não alimentei a pretensão ambiciosa de abranger todos os aspectos da fenomenologia psíquica. Alguma coisa, contudo, precisa ser dita sobre o assunto, o mínimo possível a uma visão sumária dos problemas envolvidos, principalmente porque muitos são os que se deixam fascinar pelo espetáculo, às vezes dramático, que os fenômenos promovem, né? Então, ele não iria estudar a fundo a questão dos efeitos físicos aqui, como ele já estudou outros fenômenos, tá? Então, ele resolveu dar uma pincelada, né, sobre o assunto. Como ele diz aqui, o mínimo possível a uma visão sumária dos problemas envolvidos. Por quê? Eu não poderia deixar passar em branco que a questão dos fenômenos físicos sempre atraiu as pessoas, né? A gente lembra que toda vez que alguém vai na casa espírita, sempre pergunta alguma coisa, ou tem algum interesse, e fenômeno físico é uma coisa que atrai, né? Materializações, movimento de objetos. Então, a questão do espetáculo. Isso sempre atrai a atenção das pessoas. E aí ele continua aqui. Milhões de pessoas foram testemunhas e participantes dessa empolgação, quando o sensitivo israelense Uri Geller apresentou-se na televisão brasileira, repetindo, aliás, o êxito que alcança onde quer que se exiba, sempre ávido e atento. Lembra? Quando isso mexeu com a população brasileira, foi assim um fenômeno extraordinário, né?
Eu nunca tinha assistido aquilo, eu era criança, eu acho que era criança, adolescente, né? Quando ele apareceu, nossa, foi uma coisa extraordinária. O homem passava a mão na colher, a colher desmanchava, né? Programas de televisão, para muita gente foi um choque aquilo. No seu minucioso quadro classificatório das modalidades de manifestações e de faculdades, Allan Kardec identificou duas categorias de médiuns, os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Eu não vou olhar isso aqui no livro dos médiuns, não. A única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que o capítulo que trata sobre isso é o capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Quem quiser anotar aí, anote. É o capítulo que trata dos médiuns, né? Então, o capítulo 14 trata dos médiuns. No capítulo 14, você vai encontrar da questão 160 até a 163, Kardec aborda a questão dos médiuns de efeitos físicos. Quem quiser anotar aí, anote. Capítulo 14 dos médiuns. Itens 160 a 163, médio de efeitos físicos. E do item 164 ao 184, ele vai tratar dos médios de efeitos intelectuais, tá? Então, do 164 ao 184, ele vai tratar dos médios de efeitos intelectuais. Então, quem quiser depois, procura esses itens, dá uma lida, é bastante interessante, para verificar, relembrar, né, algumas questões aí bastante interessantes. Vamos continuar aqui. Colocou no primeiro grupo, que é o grupo dos médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E no segundo, os dos médios intelectuais, os que considerou mais aptos a receber a transmissão, os que considerou mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Então, os médios, né, de efeitos intelectuais são aqueles que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Por isso que eu uso o termo efeitos intelectuais. São aqueles médios capazes de receber e transmitir comunicações inteligentes, né? Porque o efeito intelectual está ligado ao quê? À mente, à razão. Por isso ele usa esse termo, efeitos físicos e efeitos intelectuais. Então, no primeiro grupo dos médios que promovem, que produzem, né, os efeitos físicos, são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E dos efeitos intelectuais, os que considerou mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Continuando aqui, conforme tivemos oportunidade de observar, ao comentar tais aspectos, fenômeno mediúnico de fato, olha só, fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, é o de efeito intelectual. Então, o que é, isso é bom a gente sublinhar. O que é considerado fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, né, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação, como intermediário entre desencarnados e encarnados. É esse que você chama, né, de fenômeno mediúnico de fato.
na plenitude do nome, mediúnico, é o de efeito intelectual. Tá? A certa altura, no Livro dos Espíritos, item 99, o espírito explica a sua maneira, do jeito dele, da forma como ele interpreta, o que julga ocorrer no fenômeno de transporte. Em nota explicativa à 19ª pergunta, Erasto corrige a informação do manifestante, esclarecendo o seguinte: vamos lá pegar o nosso livro dos médios, que essa foi uma questão que eu coloquei lá. Item 99, pergunta 19. Aqui, só para a gente ver uma coisinha. No Livro dos Espíritos, a gente diz assim: vamos estudar a pergunta 99, a pergunta 621. Não é assim que a gente fala? Às vezes a gente chama de item, mas o certo mesmo é a pergunta. A gente até para economizar quando a gente está escrevendo, a gente diz assim, item 621, onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Mas o correto, falando no Livro dos Espíritos, o correto falando é o seguinte, Livro dos Espíritos, pergunta. No Livro dos Médiuns, o correto é dizer item. Item 99. Pergunta 19ª. Entendeu? No Livro dos Médiuns, a gente fala item, porque tem alguns itens que tem uma série de perguntas, não tem? Essa aqui é uma. Item 99, pergunta 19ª. Tá? 19ª. Então, na pergunta 19ª, Kardec pergunta o seguinte: como fizestes para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Ele está fazendo uma pergunta para um espírito. O espírito, a gente tem que prestar muita atenção nisso, vai responder de acordo com o seu conhecimento, com as suas possibilidades, da forma que ele, espírito, entende. Ele responde da sua maneira. Não quer dizer que seja correta. Entendeu? Porque Kardec perguntou para o espírito: como fizeste para tornar visíveis esses objetos que no momento antes eram invisíveis? Então, tinha alguns objetos ali que o espírito fez aparecer para o médium. O espírito, da maneira que ele entende, diz assim: tirei a matéria que os envolvia. É como ele pensa que é. Aí, o espírito Erasto, tem uma notinha aqui, vai dar uma comunicação a respeito dessa resposta. Então, o espírito Erasto vai dizer assim, ele vai corrigir. Olha a atenção que esses espíritos tinham, né? Ficavam ali, ó, atentos, observando, ouvindo tudo que estava sendo dito, para que nada passasse para Kardec de forma equivocada ou meio desvirtuada. Aí Erasto, o espírito, Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso, tá? E ele assessorou, ajudou muito Kardec na codificação. Aí Erasto vai dizer assim: o que envolve o objeto não é matéria. Porque o espírito disse assim: tirei a matéria que os envolvia. Então ele disse, por exemplo, esse vidrinho aqui apareceu. Aí, Kardec, como é que você fez esse vidro aparecer se ele antes não estava aqui? Ele disse, eu tirei a matéria que envolvia esse vidrinho, por isso que ele apareceu. Aí Erasto disse assim, o que os envolve, o que envolve o objeto, não é matéria
propriamente dita. Quer dizer, não é matéria como vocês conhecem, mas um fluido. Olha a história do fluido de novo. Tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, o Erasto vem explicar para ele, diz assim, ó, não é matéria como vocês conhecem, não é a matéria propriamente dita, mas um fluido. Lembra lá na questão 27? União dos princípios espiritual com material tem um fluido, né? Então, isso não é matéria propriamente dita, mas um fluido que ele tirou metade do médium e metade do espírito. Então, esse fluido é que estava o quê? Recobrindo o objeto. O espírito tirou o fluido que estava recobrindo o objeto, mas ele não falou fluido, ele falou matéria. Tirei a matéria que os envolvia. Aí o Erasto, opa, vamos corrigir isso daí. Agora, né, nós vamos lá Então, Rose, é efeito físico aí, efeito físico. e tirou. Exatamente. É efeito físico, não é intelectual, porque não é mediúnico. Exatamente. Vamos lá no item 74 de O Livro dos Médiuns. Eu acho que eu mandei para vocês também. O 74. No 74, item 74, vamos dar uma olhadinha na pergunta 14, tá? De algarismo romano 14, tá? 14 é o algarismo romano, é um X, um I e um V. Não está em numeral, está em romanos. Eu não sei por quê. Podia ter deixado tudo, né, com números, né? Então, tem questões que itens, questões que eles botam com algarismo romano, outros botam com número, não sei por quê. Aqui é o 14 com algarismo romano, é um X, um I e um V. Está lá. Quem é das antigas conhece bem o algarismo romano, né? O pessoal mais novo, não. O povo das antigas, eles sabem o algarismo romano. Então, assim, que papel, olha só, que papel tem desempenha o médium nesse fenômeno? Esse fenômeno aqui é do movimento dos objetos, tá? Aí ele diz aqui, já eu disse que o fluido próprio do médium, lembra que lá no Tia de Erasto, o que envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium. Olha aqui, já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Por isso que Erasto falou, o que envolve o objeto é o fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera, está produzindo fenômeno. Então, aqui, ó, é o fluido, é uma combinação do fluido do próprio médium que se combina com o fluido universal que o espírito acumula, que o espírito opera. É necessário a união desses dois fluidos, do fluido do médium, do perispírito do médium. Tá? Quer dizer que é necessário a união desses dois fluidos. Isso é do fluido animalizado. Fluido animalizado do perispírito Encarnado, médium. Foi assim que Erasto falou, encarnado. né? Fluido do perispírito do médium. Isso é do fluido universal. De quem é o fluido universal? Do espírito que opera. Tem que ter a combinação dos dois. Aqui, no caso, foi para dar vida à mesa. No caso ali, foi para fazer o objeto aparecer. Porque o objeto estava envolvido por isso daí, por esses fluidos. Por isso, né? Então, por isso que o objeto não aparecia. Eu quero esconder o objeto, o espírito.
A forma de esconder é a mesma forma de dar vitalidade. Recobrir o objeto com esses dois fluidos. O objeto ficou invisível. Ele Ô, retira. Rose, Oi, e os fenômenos quando movimenta objeto? é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele envolve o objeto. Ele dizia aqui, ó, presta atenção aqui. Então, é necessário, tá, essa combinação desses dois fluidos para dar vida à mesa. Essa vida quer dizer vitalidade, movimento, tá? Que a mesa não tem vida, né, gente? Para fazer a mesa se movimentar. Está vendo como a questão da tradução às vezes é complicada? Olha a palavra vida sendo colocada aí. Para É dar como se vida fosse vida, né? à mesa. Então, quem não entende ainda isso, vitalidade quer dizer movimento. Aí interpreta a palavra vida. Então, a gente está vendo que essa vida aqui significa movimento. Para fazer a mesa se movimentar. É isso. Mas nota bem, olha só, que essa vida, que esse movimento é apenas momentâneo, que se extingue, que acaba com a ação. E, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa ser bastante para animar. Então, a mesa vai ficar se movimentando enquanto estiver ali fluido suficiente para que ela se movimente. Quando o fluido que recobriu a mesa acabar, se esgotar, ela para. Ela para de se movimentar. Porque ela se movimenta, né, nessa situação. Olha aqui, eu vou avançar um pouquinho no 15, talvez eu até tenha que voltar aqui depois, só para complementar. Nem que a gente leia novamente, não tem problema. Olha o que ele diz aqui. Pergunta 15. Pode o espírito atuar sem, sem a ajuda de um médium? O espírito pode produzir esse fenômeno sem um médium? A gente já sabe a resposta. Porque se Erasto disse que precisa do fluido do perispírito do médium e do fluido universal que o espírito manipula, é lógico que a resposta é não. Não. Ele não pode atuar sem que o médium doe. Mas olha a resposta. Pode atuar a revelia sem que o médium saiba. Sem que o médium saiba que está doando fluido. Ele não pode atuar se não tiver um médium, mas ele pode atuar retirando o fluido do médium sem que o médium nem note. Quer dizer que pode atuar revelia do médium, sem que o médium saiba que ele está ali retirando. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas, aurem os espíritos, quer dizer, retiram os espíritos como de uma fonte um fluido animalizado, o fluido do espírito, do perispírito do médium, de que necessitem. Assim é que o concurso, a ajuda de um médium, tal como entendeis, quer dizer, pode ser até a revelia, nem sempre é preciso. Porque como ajuda, olha só, assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. Como é que eu entendo a ajuda de um médium? O médium sabendo que está ajudando, não é? Desse modo, pode acontecer. O médium, se você acha que o espírito só vai produzir o fenômeno se você, médium, concordar em doar o fluido, isso não é a verdade. Isso não é verdade. Ele pode produzir o fenômeno sem que você concorde ou saiba.
Entendeu? Nem sempre o que se verifica, principalmente, nos fenômenos espontâneos. Então, nos fenômenos espontâneos, acontece muito. Acontece, às vezes, dentro de casa, né? É alguma coisa pegar fogo. Você escuta barulho de. Estão atirando pedras. As casas assombradas, ditas assombradas. Os fenômenos de poltergeist, com certeza, ou naquela casa, ou em algum lugar próximo, e de repente não precisa nem ser na casa. Pode ser na casa do vizinho, pode ser lá na outra rua, entendeu? Pode existir um médio de efeitos físicos. Então, ele quer fazer um fenômeno na casa da Carminha, da Carmen aí. Mas na casa da Carmen pode não ter nenhum médium de efeitos físicos. Aí ele vai lá na esquina, vai lá no lado da freguesia, encontra o médium, retira dele o fluido e traz. Entendeu? Sem que a pessoa nem saiba que o fato está acontecendo. Então, para que o fato aconteça, como diz Erasto, ou para movimentar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa aparecer, ele tira a parte do fluido do médio, do perispírito, e metade do espírito que opera. Por isso que o espírito falou, tirei a matéria que os envolvia. Ele respondeu assim. Aí Erasto falou, vamos esclarecer isso aí. Não é a matéria como vocês pensam, estou acostumado. Tá? Essa matéria, o que os envolve, não é a matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médio, que é o fluido animalizado, e metade do espírito que opera, que é o fluido universal. Tá? Bem esclarecido isso aí. Agora vamos aqui seguindo. Tanto que o Hermínio colocou aqui, né? O trechinho aí do Erasto, que está lá na questão. É o item 99, pergunta 19, né? Ele botou aqui. Seguindo, o papel do médium, aí, diz Hermínio, é, por conseguinte, apenas o de provocar o fenômeno, cedendo parte de sua energia magnética de ser encarnado para que o fenômeno se produza. Que energia magnética é essa? O fluido animalizado. Ou, né, o fluido retirado do perispírito do médium. Mas a gente pode botar aqui, fluido animalizado. É o fluido animalizado, que é o fluido do perispírito do médium. Viu como é bom a gente estudar? A gente vai esclarecendo as coisas, né? Vai compreendendo melhor como é que as coisas acontecem. Aí aqui, continua dizendo aqui, ó, o papel do médium aí é, por conseguinte, apenas o de provocar o fenômeno, cedendo parte de sua energia magnética, seu fluido animalizado, de ser encarnado, para que o fenômeno se produza. Coisa semelhante, ainda que sob outro enfoque, ocorre com o fenômeno da escrita direta. Vamos lá no livro dos Médios, 177. Ele vai falar aqui do fenômeno da escrita direta. 177. São os médios pneumatógrafos, né? Então, dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta.
o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade até agora se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício. Mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção, olha aí, ó, da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Então, tem uma participação oculta aí. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir, a respeito do espírito protetor, pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Aqui, a gente vai ver mais tarde, também vai ser a ação dos fluidos, que isso vai acontecer. Tá? E a pneumatografia é a escrita direta. Continua aqui, Hermínio. Entendia Kardec que tais fenômenos seriam, ele, Kardec, entendia que tais fenômenos, que é a escrita direta, seriam de ordem intelectual. Kardec pensava assim. Mas, contra a sua opinião, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. E justificaram-se dizendo o seguinte: vamos lá na questão 189 de O Livro dos Médiuns. 189. Tem aqui tem a resposta deles e tem uma nota, tá? Ele diz assim: médios pneumatógrafos, médios que são capazes de produzir a escrita direta. Os que obtêm a escrita direta, quer dizer, médios pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado. Notinha: os espíritos insistiram contra a nossa opinião. A nota é de Allan Kardec. Tanto que Allan Kardec diz aí, ó, contra a nossa opinião, a opinião dele. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Percebeu? O que não se dá na escrita direta. Então, eles não querem colocar a escrita direta como fenômeno intelectual, porque para eles, espíritos, fenômeno intelectual são aqueles que o espírito que vai se comunicar se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Depois a gente vai ver essa história de materiais existentes. Então, quando um médium vai, um espírito quer dar uma comunicação pela psicofonia, ele vai se utilizar de quê? De elementos que estão na mente do médium. Por isso ele chama de efeito intelectual. Escrita direta, não. Nem sempre. Não precisa. Então, Kardec
queria colocar a escrita direta nos fenômenos de ordem intelectual. E eles disseram, não, não é um fenômeno de ordem intelectual, porque os efeitos inteligentes, né? Fenômeno intelectual são aqueles os efeitos inteligentes. São aqueles para cuja produção o espírito se serve de materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material. Ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre o papel ativo. Entendeu? No caso da escrita direta, não é isso que acontece. O espírito pega um pouco do fluido do médium, combina com o fluido universal que ele opera, promove o fenômeno. E o médium não participou de forma inteligente para fazer. Ele nem sabe, né? Como você explicou, ele nem sabe. Nem tem noção. Percebeu? Então, não é um fenômeno, né? Um efeito inteligente. Então, é bom a gente saber isso, perceber isso. Kardec queria colocar por escrita direta, né? Está vindo um texto, mas ele disse que não. Quando é uma psicofonia, uma psicografia, aí sim. Mas o caso aqui não tem a ver. Vamos voltar aqui para o Hermínio. Percebeu como o Hermínio é bem detalhista? Ele vai lá, ele pega, ele utiliza, ele explica. Uma coisa funciona. Diz aqui, Hermínio, devo confessar que encontrei, olha ele, certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro. Porque foi o que o espírito disse aqui, foi o que Kardec disse aqui na nota. Ó. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião, né? Contra a nossa opinião, incluir a escrita direta dos fenômenos de ordem física, pela razão de ser aí. Eles insistiram e disseram eles, deram a razão, explicaram por quê. O porquê deles é o seguinte: os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito, vamos sublinhar isso, se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. É isso aqui que o Hermínio disse que teve dificuldade de entender. Materiais existentes no cérebro do médium. Ele teve dificuldade, o Hermínio, de entender que história é essa de materiais existentes no cérebro do médium. Aí ele diz aqui, devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido da expressão materiais existentes no cérebro, necessários, segundo os espíritos, à produção dos efeitos inteligentes. Recorrendo ao original francês de que disponho, de um livro dos médiuns, ele tem um original em francês, encontro nesse livro dele, a página 227, a expressão correspondente aos materiais do cérebro do médium, como materiais cerebrais do médium. Olha a questão da tradução. Aqui no livro dos médiuns diz assim, materiais existentes no cérebro do médium, na notinha de Kardec. Materiais existentes no cérebro do médium. Mas na tradução francesa, do texto francês, não está assim, materiais existentes no cérebro do médium. Vamos puxar uma setinha no livro dos médiuns? Quando ele fala assim, materiais existentes no cérebro do médium, no livro dos médiuns está escrito assim. Você já deve ter até sublinhado.
puxa uma setinha e escreve o que está no livro dos médiuns em francês. Está escrito lá, materiais cerebrais do médium. Materiais cerebrais do médium. Todo mundo sabe aonde eu estou falando para escrever, né? Foi aonde você sublinhou, que eu pedi para vocês sublinharem na nota de Kardec, materiais existentes no cérebro do médium. Vocês sublinharam isso na nota de Kardec, tá? Porque o livro dos médiuns, olha só, 189, desculpa que eu vou voltar aqui, no livro dos médiuns 189 tem assim, médiuns tipitólogos, médiuns motores, médiuns de translações, médiuns de efeitos musicais, médiuns de aparições, médiuns de transporte, médiuns noturnos, médiuns pneumatógrafos. Lá quase no final, acharam? Médiuns pneumatógrafos. Nesse médiuns pneumatógrafos, tem uma nota de Kardec. Nessa nota de Kardec está escrito: os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Aí mandei vocês sublinharem isso. Materiais existentes no cérebro do médium. Agora, puxa uma seta aí e escreve materiais cerebrais do médium. Quando você lê materiais existentes no cérebro do médium e materiais cerebrais do médium, não dá uma diferença? Dá uma diferença, gente. Material existente no cérebro do médium pode ser um conhecimento, não pode? Agora, materiais cerebrais do médium é outro entendimento. É outro entendimento. E é isso que ele vai explicar aqui. Porque ele estava com dificuldade de entender o que está na notinha do livro dos médiuns. Aí ele foi no original francês, que ele fala francês. E ele encontrou. Então ele diz aqui: eu estava supondo, ante o texto em português, o que a gente está lendo aqui no livro dos médiuns, ele estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulários. Percebeu? Ele estava pensando que era isso, que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve. Ah, é o vocabulário que o médium já tem na mente, né? É o conhecimento. Não, não. Quer dizer aqui, eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário, guardado no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Mas não é isso que ele está falando. Na realidade, ele, Kardec, se refere ao próprio cérebro em si. Aqui, ó, ao próprio cérebro em si, tá? Órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. Portanto, olha só, portanto, servindo-se, tá? Os espíritos vão se servir dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, da matéria orgânica. É disso que os espíritos vão se utilizar. Então, quando o Erasmo, na notinha de Kardec, quando ele diz aqui, os espíritos insistiram contra a nossa opinião e incluíram a escrita direta entre os fenômenos de ordem física pela razão. Disseram eles de quê? Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve, né, do conjunto de células
nervosas que constituem, que existem no cérebro do médium. Então, eles vão se utilizar das células nervosas que existem no nosso cérebro. Denise, a tua luz, tem hora que fica amarela, tem hora que fica escura, ela está mudando de cor. Aí, olha, tem hora que você está rosada, tem hora que você está bege, tem hora que você. A cor da imagem É dela. uma lâmpada inteligente. Oi? É a lâmpada inteligente. Ah, nossa, que fino! Que fino! Eu Estou nunca, querendo clarear para eu enxergar melhor. eu nunca tinha Aí eu escutado não estou falar disso. conseguindo ainda. Interessante, né? É, É. tá vendo? Agora ficou azulzinha. Então, ele diz aqui, ó, é, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médio, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro. A gente pode, embaixo de onde nós botamos materiais cerebrais do médium, abre um parênteses e bota assim, ó. Eu gosto de escrever assim: conjunto, conjunto de células, conjunto de células nervosas que constituem o cérebro. Que formam o cérebro, né? Alguém já tinha estudado isso? Eu, Olha, já tinha lido, Não, eu acho que umas 3 vezes esse muito livro, superficial, né? Muito, passamos assim mas muito, nada assim desse sem jeito. assim, sem muito. Passou a largo. era o conhecimento, vocabulário, palavra. Quanta célula perdemos, hein? Porque, do jeito que está escrito aqui, materiais existentes no cérebro do médium, nossos conhecimentos arquivados aí da memória, se eu estou encarnada, está no meu cérebro. A minha memória. Até porque quando, no caso eu, né, quando eu estudei o livro, não foi paralelo com Universidade do Caribe. Entendeu? Então, para mim, era esse conhecimento. Se eu estou encarnado, as minhas lembranças são do cérebro. No momento que a pessoa desencarna, elas passam por corpo mental, né? Para não se perderem. Então, essa era a ideia, mas não é do material orgânico, do conjunto, os espíritos, tá? Os espíritos vão se servir, tá? Eles vão se servir das células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais. Então, é, portanto, serviço dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem, pode sublinhar o produzem, os fenômenos intelectuais, e não propriamente do material existente no cérebro, como está escrito no livro dos médiuns, como que ali arquivado à disposição do manifestante. Percebeu? O texto se refere, portanto, e no meu entender, dizer Ninho, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema, e não como instrumento da matéria, da memória. Feita essa digressão, prossigamos. Então, ele abriu um parênteses bem grande aqui para explicar isso, que ele não estava entendendo quando ele lia o livro dos velhos. Tá? Ele não estava entendendo, né? E eu vou até colocar mais uma observação aqui embaixo. Ver diversidade dos carismas. É que o meu livro é todo assim escrito, dos carismas. Capítulo 12.
Eu boto aqui embaixo, que mais tarde, se a gente quiser, né, estudar isso novamente, a gente vai estudar. Tá? Então, muito importante o que ele está trazendo aqui para a gente. Continuamos aqui. Um belo aprendizado que nós fizemos hoje. Logo em seguida, ao discorrer sobre os médios curadores, os espíritos têm isto a dizer. Agora vamos pegar o livro dos médios, 189. Livro dos médios, desculpe, é livro dos médios 189. Ele vai falar dos médios curadores, né? Peraí, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. É porque eu escrevo tanta coisa no meu... É lá embaixo de onde a gente estava no livro dos médios. Tem médios pneumatógrafos, onde nós lemos sobre a notinha de Kardec, está embaixo da nota de Kardec. Todo mundo achou? Ué, No, é 189? É 189? a questão 189, ela tem vários itens. Ela tem médios tipitólogos, médios motores, médios de translação. E Tá bom. a gente não leu a notinha de Kardec? Tá certo, Zé É Sheila. assim, médios curadores. Lá no final, Eloada, da 189. Médios curadores. Tem médios, aonde nós lemos, foi agora, médios pneumatógrafos. Onde nós lemos a notinha de Kardec, onde vocês escreveram no livro. Embaixo está médios curadores. Aí ele diz assim, médios curadores, os que têm o poder de curar. Está passando uma ambulância, de médios curadores, está passando uma ambulância aqui. Médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possui-na todos os verdadeiros crentes. Toda pessoa que tiver uma fé sólida, uma verdadeira vontade de ajudar, amor pelo próximo, pode curar. Pode curar. Por isso que ele diz que ela não é essencialmente mediúnica. Vamos sublinhar isso. Essencialmente mediúnica. Porque as pessoas dizem assim, ué, mas para curar não tem que ter um médico, não tem que ter um espírito ajudando? Pode não precisar. Se você tem uma grande fé, muito amor, muita vontade de ajudar, você pode curar, usando do teu fluido, sem a intervenção de espírito. Por isso que ele diz aqui, esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possui-na todos os verdadeiros crentes. Um verdadeiro crente é esse, aquele que tem uma grande fé, uma grande vontade de ajudar, muito amor pelo próximo. Sejam médios ou não. Reparou? Sejam médios ou não. Então, de repente, uma pessoa que não é médio, médio, como Kardec fala, na questão 159, Kardec classifica o médium, ele chama de médium aquele que tem o quê? Mediunidade ostensiva, não é assim? Que ele fala na 159, é o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, pode, na 159, pode, pois, dizer-se que todos são médios, mais ou menos, médios. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam, olha a palavra, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos
patentes, de certa intensidade, né? Então, é esse médio ostensivo que ele classifica como verdadeira, potencialmente o médio. E aqui ele diz, sejam médios ou não, todos nós somos médios. Mas ele chama de médio verdadeiramente o que tem mediunidade ostensiva. Então, aquele que não tem mediunidade ostensiva pode também curar. Pode também curar. Sem a ajuda de um espírito. Por isso que ele diz, essa faculdade do médium curador não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes. Então, a gente tomar cuidado, que crente não é aquele que vai da igreja evangélica, tá? Crente é bom puxar uma setinha. Eu adoro, o meu livro é cheio de setinha. Setinha é aquele que tem uma grande fé, vontade de ajudar, amor pelo próximo. Aí a gente para assim e pensa, então o sujeito que é ateu pode ser médico curador? Pode. Pode. Você pode ter um ateu médico curador. É lógico que se alguém, muita gente ouviu falando isso, vai jogar pedra em mim. Vai jogar pedra em mim. O ateu não pode ter amor pelo próximo? O ateu não pode ter uma grande vontade de ajudar as pessoas? As benzedeiras. As benzedeiras? Mas normalmente elas eram religiosas. Normalmente elas eram religiosas, católicas, normalmente elas eram acreditavam em Deus, entendeu? Agora, um ateu não acredita em Deus, mas eu quero ajudar todo mundo. Eu amo, respeito o meu próximo. Ele pode curar, entendeu? Então, ele diz aqui, esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possui-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, do fluido animalizado, do fluido do perispírito do médium. Aí ele diz, ó, fortalecido, se necessário, sublinha se necessário, pelo concurso, pela ajuda de bons espíritos. Quer dizer, qualquer pessoa de bom coração pode curar, se necessário, porque às vezes não é necessário. O sujeito tem tanto fluido magnético que ele cura, e a espiritualidade até fica até olhando. Não preciso doar, não preciso potencializar a energia dele. Ele tem tanta energia, que ele pode fazer isso sozinho. Ele pode fazer isso sozinho. E a espiritualidade não interfere. O cara tem muita vontade de ajudar, tem muito amor do coração, e tem um potencial de energia magnética, de fluido magnético, de fluido animalizado, que ele direciona com o pensamento dele para aquela pessoa e ele cura. E eles dizem aqui, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Então, aqui, ó, fortalecido se necessário. Dá para compreender que nem sempre é necessário. Tá? Então, qualquer indivíduo de bom coração pode curar. Pode curar. Percebeu? Ele pode curar. Gente, isso não dá
assim, uma coisa na gente, assim, caramba, eu posso? Pode, pode. Primeira coisa a fazer, mesmo que você não precise do concurso dos espíritos, faz uma prece. Pelo sim ou pelo não, faz uma prece. Você não sabe do teu potencial, não é? Faz uma prece, pede a Deus que te ajude, te potencialize. Então, faz a prece, pede ajuda dos amigos espirituais. Se eles perceberem que você não precisa, eles não vão interferir. Se eles perceberem que necessita, eles vão interferir. Porque o que é importante nessa história é a tua vontade de ajudar, é o teu amor pelo próximo. Então, a gente pode ajudar. E detalhe, olha aí a importância da irradiação. Ah, mas o sujeito está no Japão. E daí? E daí? A força do teu pensamento vai, rompe, atravessa qualquer distância. Percebeu? Isso é espetacular, gente. Vou terminar aqui de ler esses itens. Olha o que ele diz aqui. Foi, aliás, a propósito dos médios curadores, que é o item, tem aqui o item 175 e seguintes, quando ele vai falar aqui, ó, dos médios curadores, eu vou pedir, Carmen, dá uma lidinha aí do item 175 para a gente. Eu até estava lendo ele já. Unicamente, para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Eu acho que era o doutor Demeuri, que era o médico dele. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Olha o tal do se necessário. Isso Se aí. faz manifesta em certas circunstâncias, não em todas. Em Isso todas. aí. Continua aí. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Né? Vamos fazer um link aí. Escreve aqui, ó, quando ele diz assim: se faz manifesto em certas circunstâncias, puxa uma setinha, põe assim, Livro dos Médios, eu boto LM, Livro dos Médios, 189, Médios Curadores. Bota assim, LM
189, médios curadores. Que aí você, quando ele diz aqui, se manifesta em certas circunstâncias. Aí você vai lá. Cento e 189. Médios curadores. Entendeu? Porque Sim. ele diz aqui, se manifesta em certas circunstâncias. E lá na 189 ele botou, se necessário, mostrando que nem sempre é necessário. Né? A gente vai fazer esse link. Vamos continuar aqui. Foi, aliás, a propósito dos médios curadores, item 175, que nós acabamos de ler, que Kardec manteve um diálogo mais explícito e mais longo com seus amigos instrutores. As curas, sem a utilização de remédios, a um toque ou gesto, deverão ser consideradas como ação do magnetismo pessoal, fluido animalizado, de cada um, o que coloca o fenômeno na categoria anímica. Percebeu? Então, esta faculdade de Efeito cura físico. não é essencialmente mediúnica, porque ela pode acontecer sem a interferência dos espíritos. Por isso que ele diz aqui, foi a propósito desse item 175 que Kardec manteve um diálogo mais explícito com os amigos instrutores. As curas sem a utilização de remédio, a um toque ou gesto, deveriam ser consideradas como ação do magnetismo pessoal de cada um, que coloca o fenômeno na categoria anímica, o que caracteriza a mediunidade de cura. Mediunidade de cura é aí quando tem a intervenção de um espírito no procedimento. Então, você só pode dizer que a mediunidade é mediunidade de cura se tiver um espírito participando do fato. Tá? No caso de Zé Arigó, é mediúnica, porque era o Dr. Fritz, né? Exatamente, exatamente. Intervinha na cura. Era, né? Sim, assim como. Então, ele diz aqui, ele botou um trechinho do Livro dos Médiuns. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Então, quando não é com o espírito, você chama magnetismo. Tratamento pelo magnetismo. Entendeu? Aí você fala assim, ó, nós vamos fazer um tratamento pelo magnetismo. Agora, é um tratamento de mediunidade de cura. Aí tem ação de espíritos. Então, para encerrar, diz assim, Hermínio, mesmo assim, contudo, os espíritos observaram que as pessoas dotadas de energia magnética também devem ser consideradas como médios, porque todo mundo é médio, né? De vez que tais recursos pessoais são fortalecidos e ampliados pelos espíritos, que se interessam pelo magnetizador ou pelo doente. Então, você chama todo mundo de médium, tá? Você chama todo mundo de médium. Então, porque muitas vezes os espíritos ajudam. E, às vezes, você não sabe se eles estão ajudando ou não. Então, chama-se todos médios. Tá? Não tem pressão de chamar todos. Agora, há grupos que preferem chamar de magnetizadores. Né? Tem grupos que trabalham, não são nem espíritas. Tem grupos que não são espíritas, são espiritualistas. Eles chamam magnetizadores, tá? O Mesmer era magnetizador. Magnetizador. Ele curava pelo magnetismo dele, animal. Então, você também pode considerar de médium magnetizador, tá? Porque muitas vezes os recursos que ele vai utilizar são potencializados pelos espíritos, que se interessam pelo magnetizador, pelo doente.
Gente, o item 2 vai ficar para o dia 25, tá bom? Item 2 fica igual. Nossa, 25/4/24. olha Realmente só, esse item vai ser show também. bastante interessante, né, gente? Muito, Muito interessante. muito, muito O mesmo. Hermínio realmente é um profundo estudioso. E quanta coisa hoje a gente conseguiu aprender e tirar as dúvidas, né? Então, nesse momento, gente, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos para estudar, aprender e aprender bastante, né? Tirando dúvidas, nos esclarecendo sobre esses fenômenos, né? Sobre esses fatos aí que a gente vem estudando há tantos anos e, às vezes, só agora é que a gente está conseguindo entender melhor como é que o fenômeno acontece. Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça, tá bom? Eu vou dar uma paradinha agora, mas eu não vou sair, não. 5h30 a gente retorna para o estudo da obra Primícias do Reino, tá bom? Um beijo aí para aqueles que não vão estar conosco. Beijo, beijo. Boa Um tarde. beijo, boa tarde.